De várias aulas de revestimentos resinados, vamos comentar hoje sobre os produtos cimentícios para pisos, tá? E algumas das especialidades que estamos em lançamento para nos tornar mais fortes no mercado de pisos, tá certo? Mas uma tecnologia bastante consagrada que nós temos em linha, que nasceu no nosso planeta em 1911, é a aspersão de agregados na superfície do concreto fresco, tá? Para ampliar a durabilidade do concreto, ok? Esses materiais, naquela época, eram com agregados metálicos, logo em seguida vieram agregados de quartzo, e um pouco mais tarde também passou a ter a opção de, além dos agregados, cimento e pigmentos, dando cor na superfície dos concretos, tá? Ampliando a durabilidade e dando um aspecto melhor também, ok? Essa tecnologia do produto Eutec Piso Hard aspergido, que, repetindo, é a base de cimento, aditivos em pó, agregados de quartzo, que são aspergidos sobre a tonalidade, cor nesse concreto, se necessário, tá? Pode ser sem cor também. E essa aspersão reduz a permeabilidade do concreto também. Vamos lembrar que o concreto, quando fresco, tá? Parte da água, que aquela água de trabalhabilidade, ela sobe para a superfície para evaporar. Esse excesso de água fragiliza a superfície e torna o concreto muito poroso, ok? Fica absorvendo muitos líquidos, óleos, etc. E quando a gente faz a aspersão da tecnologia, o TecHard SS, esse material que tem cimento reage com esse excesso de água, reduzindo assim também a porosidade do concreto. Esse é um aspecto de um hangar com esse tipo de tecnologia, onde vocês observam que está numa tonalidade branca, aí, ok? Bom, o concreto para receber aspersão, ele basicamente é um concreto dimensionado, projetado, com seu traço para uso em pisos, tá? Teor de argamassa entre 48% a 52%, ar incorporado menor que 3%, e exudação também menor que 2%. Exudação é aquela água que sobe, tá? Aquele excesso de água que sobe. Não pode ser também demasia, tá? Tem que ser um concreto, então, conhecido. Como é que é executado um piso de concreto, tá? Para que todos tenham isso claro. Então, nós temos lá o solo que foi estudado, tá certo? Foi criado um projeto da estrutura do piso de concreto, armado com telas ou com fibras, tá certo? Foi compactado, foi níveis que são afastadas, obviamente, da superfície inferior do piso, por esses espaçadores. Existem as barras de ligação, tá? As barras de transferência, desculpe, que são posicionadas ao longo da forma, né? De um dos lados ela é engraxada, do outro ela vai ser chumbada no concreto, com a finalidade de permitir a movimentação térmica de dilatação e contração do concreto no inverno e no verão, tá? Observe também isolamento de pilar, por exemplo, ali tem um pilar redondo, está sendo isolado do resto do piso, porque o pilar ele se movimenta verticalmente e o piso horizontalmente. Não dá para unificar os dois, tá? Sem que exista um projeto para isso, tá? Bom, em grandes vãos, a concretagem é feita com esse equipamento aí, que é um grande equipamento chamado laser screed. É lançado o concreto, ela já vem nivelando rapidamente a superfície, tá? E o pessoal vem fazendo, na sequência, os procedimentos de acabamento. Aqui, já de uma forma mais tradicional, o concreto é lançado entre formas. Observem ali na lateral da forma as barras de transferência, porque depois vai concretar a placa do lado, né? Ok?
Então, nós temos aí a régua vibratória, que já vem dando um primeiro nivelamento no concreto e adensando esse concreto, vibrando na quantidade de vibração adequada para que também não ocorra segregação. Segregação é a separação das partes. O que é mais pesado tende a descer para o fundo, tá? Não pode vibrar adensado demais também. Depois de feito esse nivelamento do concreto, aguarda-se a água de trabalhabilidade subir para a superfície e vamos trabalhar o concreto com ferramentas de madeira. Esse é um float, é uma desempenadeira gigante, onde eu coloco uma tábua, uma madeira, para iniciar o procedimento de acabamento do concreto, ainda mantendo a porosidade do mesmo aberta. Eu não posso, nesse primeiro instante, estar passando ferramentas metálicas, porque senão vão fechar a superfície, tá? E depois, esse aqui é um rodo de corte, tá? Que vai cortar ondulações do piso, para que a gente tenha um concreto bem niveladinho, tá? Com poucas ondas. Em seguida, nós vamos, no momento certo, no momento que a gente pisando sobre esse concreto, ele afunde só aproximadamente meia polegada, 1 centímetro e pouco, né? 12,5 milímetros aproximadamente. É o momento que eu vou fazer a aspersão dos agregados de quartzo com cimento e pigmento, se assim eu quiser, tá? Eu faço essa aspersão. Essa aqui é uma máquina que vai fazer essa aspersão de forma dosada, mas eu poderia fazer um lançamento manual também, tá? Nas bordas dessa faixa de concretagem eu posso estar lançando manualmente esse pó. Depois vem o procedimento de acabamento, tá? Eu venho com as pás, primeiro com disco de float, tá? Que é um discão redondo que está embaixo desse equipamento. Poderia ser manual para pequenas áreas? Poderia, tá? Depois eu tiro esse discão e venho com as pás de acabamento. E vou, conforme o concreto vai ganhando, e vai entrando em pega, eu vou levantando as pás e vou alisando a superfície ao máximo que eu queira, tá? Depois de feito esse procedimento de acabamento, o concreto vai dar pega final e eu inicio o procedimento de cura, molhando com água a superfície durante vários dias ou aplicando um líquido de cura, tá? Por exemplo, na nossa linha Eutec Cura. PVA, acrílica ou parafina. Tem 3 tipos de material de cura. E depois, eu tenho também que, o mais rápido possível, serrar as juntas aonde o projeto manda eu serrar, certo? Por isso da importância aí de um piso ser dimensionado, calculado por um projetista especializado na área. Isso aqui é um piso verde, que foi feito aí há vários anos em Minas Gerais, tá? E observe que essa indústria têxtil, ela optou por já fazer o concreto colorido, evitando a pintura da área, ok? Então eu tenho aí esse aspecto bem blindado da superfície, extremamente durável. Aonde eu vou oferecer esse tipo de material? Quem precisa dele? Centros de distribuição, com muita movimentação de empilhadeiras e carrinhos, eu preciso de muita resistência à abrasão. Áreas de armazenagem dos supermercados, pisos das lojas de centros atacadistas. Por quê? O pessoal tem muita área de piso e não quer ficar gastando com muita manutenção, tá? Então ele já, e nem com investimento muito elevado em piso. Então eu já faço o meu concreto com um acabamento colorido, branco, verde, vermelho, não importa. Ou até mesmo cinza, tá? Mas eu tenho que lembrar que isso é um piso cimentício e que não resiste a ações químicas. Então, em áreas que eu tiver ação química, obviamente que eu não vou utilizar somente esse sistema.
Aí ele precisaria de uma proteção química com vernizes que venham a resistir a essas ações. E lojas diversas, lojas, áreas comerciais, ok? Eu posso também pensar no tipo de piso marmorizado que eu vou obter e colorido. Bom, ainda na linha dos produtos EuTech à base de cimento, nós temos o autonivelante à base de cimento. O autonivelante à base de cimento, nós vamos ver no próximo slide onde eu vou oferecer esse tipo de material, mas ele é muito fluido, tá certo? Eu vou apenas desbastar a superfície, que é pulverulenta do concreto existente, né? Vou aplicar um primer, EuTech Primer 5, é um primer específico para esse tipo de material, para selar os pequenos poros do concreto e evitar bolinhas no meu autonivelante cimentício, tá? É um material que precisa de mistura mecanizada, eu espalho ele com rodo dentado, graduado na espessura que eu pretendo. Normalmente a gente aplica esse material em torno de 5 milímetros, e depois eu passo o rolo fura-bolhas para tirar pequenas bolinhas de ar que estejam incorporadas, e pronto. Esse piso está preparado, nivelado, para receber outros tipos de revestimentos, sejam pisos vinílicos, carpete de madeira, tá? Só cuidados para não oferecer em área externa, sem alguns cuidados específicos na execução, tá? Então ele é um piso mais para uso interno. Se precisar usar em áreas externas, nos consultem aí para a gente saber dos detalhes, tá? Então, esse autonivelante cimentício, quem são os grandes consumidores? As construções de prédios, de apartamentos, prédios comerciais, que precisam nivelar o piso de concreto antes de assentar pisos vinílicos, carpete de madeira, evitando o som de oco, ok? Evitando o consumo também de muito cimento colante, por exemplo, para cerâmicas, ok? Ele é extremamente ágil, rápido, economiza muito material e mão de obra para as construtoras, tá? Eu faço 1.500 metros quadrados por dia desse material, se eu quiser, enquanto do sistema convencional com argamassa, de cimento e areia sarrafiada, vai ser um processo extremamente mais lento. Eu vou fazer 200 metros, ok? 7 vezes menos. Então, eu posso oferecer também esse tipo de material para as lojas e aplicadores de pisos vinílicos e carpetes de madeira. Nós temos até cliente que compra na marca dele, tá? Nós produzimos para ele, e ele vende nas lojas que fornecem carpetes de madeira para os diversos consumidores, tá? E também os aplicadores de pisos à base de resina também utilizam este tipo de material em grandes áreas para tornar o processo ágil de nivelamento de um piso, evitando sistemas, por exemplo, de múltiplas camadas mais caros em áreas de estacionamentos, de prédios, de shoppings, ok? Então eu venho com esse autonivelante, nivelo o piso para depois pintar com epóxi. Então está aqui uma tecnologia muito rápida aí para a gente lançar mão aí do uso, ok? Depois, em fase aí de lançamento, já tem algumas obras executadas. O Lucas, nosso diretor, cuida disso pessoalmente, desse início, tá? Nós temos um parceiro que é o Reginaldo, da empresa Decorative, que está nos ajudando intensamente no desenvolvimento e lançamento desses produtos no mercado. É uma tecnologia do piso estampado, tá? EuTech Piso Hard Stamp, uma tecnologia consagrada e que nós estamos aí relançando aí no mercado, onde eu tenho um concreto fresco, uma argamassa fresca, faço a aspersão do nosso material em pó. Existem formas que vão dar
o formato, os desenhos que a gente precisa, né, que a gente quer, e um desmoldante que vai dar esse aspecto manchado de pedra, de pedras, de mármores, imitando madeiras, cerâmicas, etc. Tá? Então, nada mais é do que o piso cimentício de concreto e argamassa estampado com um produto nosso que vai ampliar a resistência à abrasão das áreas e vai permitir projetos personalizados aí para os arquitetos e engenheiros. Aonde eu vou oferecer esse tipo de material, tá? Para quem constrói praças, parques, né? São as prefeituras, né? Tem os seus departamentos de engenharia, de arquitetura. Então, são grandes consumidores. Com baixo custo, a gente faz um revestimento extremamente agradável para diferenciar áreas públicas, né? Em grandes indústrias, nos pátios externos de circulação de pessoas, de automóveis, né? Calçadas de estádios de futebol e outros esportes, né? Áreas de estacionamentos e calçadas de shoppings, aplicadores de pisos de concreto que podem enxergar nesse tipo de tecnologia um novo mercado para que eles possam se diferenciar dos demais aplicadores, dos nossos parceiros aplicadores que a gente forme ou tenha, a gente vai levar produtos e tecnologias para eles se diferenciar. Okay? Decks de piscinas é um revestimento que fica antiderrapante, ok? Dá uma estética, permite esses projetos muito bacanas aí de arquitetos e engenheiros, né? E estacionamentos em geral, ok? Obviamente, eu tenho que estar envolvendo uma atuação em escritórios de arquitetura, tá? Que é quem especifica os acabamentos das áreas. Então, como é que é o sistema? Então, eu tenho lá a argamassa, o concreto, tá certo? Eu vou lançar ainda com essa argamassa fresca, né? Eu vou lançar o nosso Eutec Piso Hard Stamp e vou nivelar, né? Antes, obviamente, né? Manter os poros abertos do concreto, assim como a outra tecnologia do hard agregado aspergido. Esse daqui não deixa de ser uma tecnologia semelhante, em pó, que eu vou aspergir sobre o concreto fresco no momento certo. Vou depois estampar esse piso com o desenho da forma que eu escolhi. Forma essa também produzida, comercializada pela Eutec, ok? Com esses moldes aí especiais de vários padrões que nós temos. Depois desse piso que ele ganhou resistência, eu venho com um selador específico e com o verniz de proteção, para que a área não suje, né? Não contamine com líquidos que venham a cair sobre esse piso. Ok? Veja que a superfície fica bem selada, bem bacana. Eu posso ter vernizes com mais brilho ou com menos brilho. A nossa linha também permite esse tipo de flexibilidade de aspecto. Depois, nós temos a tecnologia do cimento queimado, não só para paredes, como também para pisos. Olha que interessante. Aqui já é um produto aplicado sobre o concreto existente, tá? Diferente dos demais aí que comentamos, aqui ele vai ser espatulado, esse produto, essa argamassa de cimento queimado, essa pasta, sobre o concreto existente, tá? Ou sobre a argamassa do piso existente. Quem são os grandes consumidores desse tão utilizado produto da tecnologia do cimento queimado? São lojas do comércio, né? É muito comum a gente observar
em várias lojas de shopping centers, de comércio de rua, não importa, o uso do cimento queimado. Restaurantes, né, em paredes, em áreas do refeitório do restaurante, né? Construtora de condomínios residenciais, muito comum também. Tá? Eu observo na orla marítima, aí nas nossas praias, aí, vários condomínios de alto padrão, utilizando o cimento queimado para entregar aos clientes finais esse aspecto diferenciado, ou mesmo aí obras de condomínios fechados pelo interior afora. Quem quer vender esse material? Porque a busca é muito grande, tá? São as revendas de materiais de construção. Em geral, tá? Aplicadores de piso de concreto. Olha aqui de novo a gente conseguindo levar aos nossos parceiros que fazem pisos de concreto um outro tipo de negócio para ele incrementar lucratividade, ok? Vendendo também sobre o piso de concreto acabamentos especiais. Não só aquela linha de epóxi, né? Produtos cimentícios que vão dar o acabamento final de maneira diferenciada. Um dos principais mercados para se comercializar esse piso são as boutiques cerâmicas. São lojas que vendem peças especiais de acabamento de banheiro, de cozinha, né? E é onde os arquitetos levam os seus clientes para escolher as peças de acabamento de uma obra. Então, eles são uma grande fonte de oportunidades, tá? As boutiques cerâmicas, onde os arquitetos possuem contatos, tá? E os arquitetos, de maneira geral, escritórios de arquitetura, né, de projetos, esse é o outro tipo de cliente, de veículo de divulgação que nós teremos que estar atuando, tá? O sistema, basicamente, consiste em lixar esse substrato de concreto existente, né? Para tirar aquela camada pulverulenta, mais frágil. Aplica um selador neste piso, com finalidade também de adesivo, tá? Ou eu parto para uma saturação boa de água do substrato com a superfície seca, tá? E aplico o cimento queimado, a linha Microtec da EUTEC. Existe uma versão para paredes, outra versão para pisos, tá? Aplico com a desempenadeira de aço e vou, dependendo de quanto eu passar a desempenadeira de aço na superfície, ou quanto eu inclinar essa desempenadeira, eu vou gerar mais manchas ou menos manchas, depende do que o cliente, o arquiteto, deseja, tá? Eu posso queimar mais o piso, passando mais vezes a desempenadeira. Conforme o substrato vai secando rapidamente, eu vou gerando essas manchas, muito requeridas normalmente pelos arquitetos, tá? Depois desse produto aplicado, né, o Microtec, eu vou também selar a superfície e aplicar verniz, tá? Porque senão continua com absorção e pode manchar, pode cair Coca-Cola, pode cair, se for próximo de uma churrasqueira, cair gordura, né? Então eu preciso estar com esse material também selado com os vernizes da linha EUTEC. Então, é um mercado realmente fantástico, muito grande, muito potencial atualmente, tá? Depois, EUTEC contrapiso acústico. Aqui nós estamos diante de uma tecnologia, por enquanto, única aí, da EUTEC, tá? Sem concorrência no mercado. Pelo menos que a gente saiba, tá? Já existiram empresas tentando lançar esse tipo de produto, mas por problemas de qualidade não foram à frente. Então, o que eu vou poder levar ao mercado? A gente sabe que o mercado faz regularização nos pisos dos andares de prédio, tá? Para assentar
os revestimentos finais aí, né? Mas é um grande incômodo barulho do andar de cima do andar de baixo. Aqui mesmo no prédio onde eu moro, tem alguns cabras aí que ficam reclamando de barulho do piso, tá? Principalmente quando a minha mulher bota uma sandália que tem um salto grandão, né, de madeira, né? E isso fica batendo no piso ao caminhar. E o que acontece? Lá vem o vizinho de baixo reclamando do barulho. Então, esse tipo de regularização dessa argamassa que eu aplico no pavimento de concreto, o que acontece? Evita o barulho no andar de baixo. Que legal. Quem são esses grandes consumidores? São as construtoras prediais, ok? Eu preciso procurar essas construtoras. Lógico que eu posso também levar aos arquitetos, escritórios de engenharia, essa tecnologia para que ela também divulgue e especifique para as construtoras. Melhor ainda, né? Revendas técnicas, que são chamadas. São as revendas especializadas em impermeabilizantes, tá? Porque não é uma loja de material de construção comum, que vende só cimento e areia, tá certo? E tijolos. Não. Ela vende impermeabilizantes, adesivos, colas, e essa equipe de venda desse tipo de loja, que existem nas mais diversas cidades do nosso país, levam aos seus clientes diferentes produtos, tá? Então, ele é um grande mecanismo para a gente atingir o nosso mercado. E, por fim, aí, arquitetos e engenheiros, tá? Para nos ajudarem na especificação desse fantástico contrapiso acústico que vai evitar as brigas entre vizinhos. Tá? Então, ele é um preenchimento leve, tá certo? Que eu aplico sobre o piso. Ele possui aí agregados que são mais leves do que uma argamassa convencional de cimento e areia, o que vai gerar também menos sobrecarga sobre a laje, né? Tem uma densidade aí da argamassa seca bastante baixa, 890 quilos, né? E dela fresca, 1.100 quilos. Bem diferente da densidade de argamassas convencionais. Então, a indicação é para execução de contrapisos em áreas internas e externas, onde se deseja atenuar ruídos e sons. Ele é fornecido em sacos, bastando adicionar água na obra, ok? Depois, por fim, aí nessa nossa linha de materiais à base de cimento, tá? Nós temos o sistema de cera de proteção dos pisos, tá? É um produto de baixíssimo custo, tipo essa cera que vocês observam nos pisos de shopping, que brilha bastante, risca muito pouco. Na verdade, chamar ela de cera até seria uma ofensa, tá? Ela é uma camada protetora de base de resina acrílica de alta dureza, tá certo? E que pode permitir brilho na superfície. Então, aqui, por exemplo, nessa imagem, eu tenho um piso antes e depois, tá? Muitas vezes eu tenho um piso de epóxi utilizado, lá uma tinta epóxi, que perdeu seu brilho pelo uso da área, desgastou, ok? Então não preciso repintar essa área, eu limpo essa superfície, né, com uma enceradeira, com por exemplo, um disco de lavagem, né, sobre a enceradeira, e depois eu aplico as camadas de cera protetora, tá? Quantas camadas eu aplico? Eu aplico quantas eu pretender de durabilidade. Existem redes de supermercados que aplicam mais de 10 demãos de cera, tá? Ela limpa diariamente a área, com mops, né, de limpeza. Uma vez por mês, ela lava com as máquinas lavadoras o piso, aquelas máquinas que já lavam e sugam a água da lavagem, e reaplicam uma demão de cera. E
Uma vez por ano, essas grandes redes de supermercado removem todas as camadas de cera e reaplicam tudo. E fica sempre novo, sempre brilhante, sempre de fácil limpeza da área. Okay? Então, é baixíssimo custo em relação a outros tipos de vernizes e pinturas. Tá? Para quem que eu posso oferecer, então, esse tipo de cera protetora? Lojas, de uma maneira geral, tá certo? Restaurantes, na área dos refeitórios, né? Não, obviamente, na área de cozinha, porque uma cera não vai resistir às ações que vão ocorrer dentro de uma cozinha, né? Industrial aí, ou de restaurantes. Supermercados, nas áreas de loja, shopping centers, que eles utilizam esse tipo de material sempre. Renovação de pisos resinados, eu vou poder estar oferecendo para clientes finais ou mesmo para os aplicadores de pisos resinados. Okay? Eles podem consagrar muita lucratividade somente com o uso de cera para renovar superfícies já existentes de pintura. Ou até mesmo para aplicar sobre o concreto existente, diretamente sobre o concreto, dando brilho, selamento no concreto, ok? Lembrando que existe, além da cera, o Eutec selador, tá? Esse Eutec selador vai antes da cera, principalmente quando eu esteja com um substrato alcalino. O que é um substrato alcalino? O concreto ele é alcalino. Então, se eu vou aplicar diretamente sobre o concreto, eu preciso aplicar a camada seladora. Se eu vou aplicar sobre um piso epóxi, ele não é alcalino, então eu não preciso de camada seladora. Venho com a cera diretamente, tá? Se eu vou aplicar sobre um revestimento uretano que exista numa determinada área, ele é alcalino, né, o uretano, diferente do epóxi. Então eu vou precisar aplicar uma camada seladora. Ok? São produtos diferenciados aí. Esta linha de produtos da Eutec nos permite uma diferenciação em atuar na área de pisos cimentícios, não somente nos atendo aí a produtos resinados, tá? O que nos torna aí bastante competitivos, mesmo levando produtos cimentícios a aplicadores que estão acostumados a atuar somente com tintas epóxi e uretanos, tá? Que eles reclamam muito do preço de mercado, mas podem enxergar novos produtos, novos mercados, realizando lucro, se diferenciando dos demais aplicadores. Tá? Então, nós temos, na sequência do próximo dia, na quinta-feira, exatamente a apresentação, a força da linha de pisos da Eutec. Nós vamos ressaltar como estaremos abordando o mercado de pisos, como formar parcerias